É maravilhoso ver que os nossos bispos não vão se intimidar. A CNBB, apesar de tantas críticas que ela tem recebido, não vai parar com o seu trabalho e a sua ação profética no meio da sociedade brasileira. Os nossos bispos não vão se esconder nas sacristias das igrejas e vão falar de tudo o que toca o coração e as necessidades da sociedade brasileira, do povo de Deus. E isso é muito profético, isso é maravilhoso de perceber que os nossos bispos são corajosos, têm aquela coragem do evangelho, de tudo que nós percebemos que é essencial àqueles que seguem Jesus. O anúncio do evangelho, ele tem que se propagar em todos os níveis da sociedade. E os primeiros a anunciar o evangelho com coragem são os bispos. Eles vão ao encontro do povo de Deus, vão ao encontro das necessidades dos mais pobres, dos mais fracos, dos excluídos e não deixam de pregar a palavra também na ação. Eu acabei de assistir a última entrevista coletiva da Assembleia Geral da CNBB e eu não queria deixar o meu canal sem vídeo hoje, e também porque eu me senti muito tocado vendo Dom Sérgio e Dom Leonardo falando de forma veemente e felizes, satisfeitos com o trabalho que desempenharam nesses últimos 4 anos. Eles realmente têm muito a comemorar, foram muito perseguidos de forma injusta por detratores da igreja, que também são os mesmos que são os detratores do Papa Francisco. Querem que os nossos bispos se sintam intimidados, não falem daquilo que é importante para a sociedade. Acham que os bispos, a igreja, os padres têm que ficar escondidos nas sacristias ou só pregando dos seus púlpitos sobre aquilo que leem no evangelho, mas não aplicam nada na vida concreta do povo. E o povo não vai ser abandonado. Eles vão sim falar de reforma da Previdência, vão falar sobre os mais pobres, daqueles que são excluídos e marginalizados da sociedade, e a igreja vai estar presente onde for importante. Se você também ler a nota da CNBB para essa última Assembleia Geral desse ano de 2019, que tem muitas coisas e muitos caminhos para os próximos 4 anos, você vai perceber que, apesar de tudo o que criticaram e falaram mal e xingaram e ofenderam os nossos bispos, eles ainda continuam tocando nos assuntos que muita gente acha que os bispos não deveriam falar. Eles falaram sobre o desemprego, eles falaram sobre aqueles que estão marginalizados, os povos indígenas, os quilombolas. A igreja vai continuar sua ação, mesmo tocando em temas sobre política, porque a igreja não está à margem da sociedade. Nós cristãos não estamos isolados, não vivemos em uma bolha. E a igreja, ela está nesse mundo, apesar de não ser deste mundo. Parabéns aos nossos bispos que não se acovardaram, porque era isso que os críticos e detratores da igreja queriam, que os bispos se sentissem acovardados, que eles se escondessem, que eles não falassem daquilo que precisa ser falado. O Papa Francisco, ele é um modelo a ser seguido, de exemplo de ação pastoral. Ele tem se mostrado um homem realmente sentido da demanda do povo. Ele quer pastores com cheiro do povo. Ele quer os pastores, os bispos, os padres mais próximos da realidade de suas comunidades. E os bispos brasileiros são muito corajosos. Eles sempre viveram isso e agora vivem de forma muito mais intensa. Eu espero, como católico, como leigo, que a próxima presidência da CNBB continue com esta coragem de falar sobre todos os assuntos, sobre tudo o que é importante para o povo católico no Brasil. Que fale sobre todos os temas, que enfrente os desafios, porque é isso o que faz. Essa coragem profética, evangélica, é o que nos motiva. Nós olhamos para os nossos bispos,
e sentimos a confiança de que eles estão fazendo aquilo que é importante. Eles estão atendendo aquilo que o Papa Francisco pede. Eles estão se aproximando cada vez mais do povo de Deus. E eles vão, sim, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus de forma maravilhosa. Nós todos estamos na expectativa para lermos as novas diretrizes, sabermos quais vão ser os caminhos que a CNBB propõe para as dioceses e depois nós, leigos, com os nossos padres, com os nossos bispos diocesanos, cada um na sua região, na sua cidade, no seu lugar, adaptar essas diretrizes de ação evangelizadora para as nossas realidades locais. Nós sabemos que essas novas diretrizes, sobre tudo que já foi falado, elas estão muito bem engajadas com o projeto missionário do Papa Francisco. Nós vamos encontrar ali luzes para a nossa ação evangelizadora concreta. O evangelho não é deixado de lado quando se fala de política, quando se fala de políticas públicas, quando se fala dos mais pobres, dos mais necessitados. Me vem à mente aqui as mais diversas e variadas pastorais, principalmente, por exemplo, a pastoral da criança. A pastoral da criança, ela não vai às casas das famílias apenas para rezar. Ela não vai às casas das famílias para fazer catequese apenas. Isso também é importante, faz parte da missão desta pastoral. Mas em primeiro momento é acolher as crianças, oferecer saúde, cuidado, possibilidade de vencer os desafios que aquela primeira infância, num país tão pobre, enfrenta. Salva vidas. E nós também podemos pensar em outras pastorais, a pastoral carcerária. Quantas famílias são atendidas e são salvas? E muitas vezes a pastoral carcerária, além de pregar o evangelho, de levar à conversão, ela também quer ajudar que estas pessoas se recuperem e as famílias daqueles homens e mulheres que estão presos sejam integradas também na sociedade, porque não sofre só o preso, sofre também a sua família. E muitas vezes o sofrimento deles é não ter o que comer, é não ter um teto sobre a cabeça. São os mais pobres dos mais pobres, os mais marginalizados dos marginalizados. E todos aqueles que atuam nestas pastorais sociais, eu me lembrei de duas, mas todas as paróquias têm as suas pastorais sociais. Algumas paróquias têm, por exemplo, a pastoral do idoso. Imagina se a gente ficasse apenas visitando os idosos, ou a pastoral da saúde, visitando os doentes, apenas para rezar, para oferecer uma bênção, para fazer uma novena. Não, nós estamos ali para entender a demanda daquelas pessoas, para lutar pelas necessidades delas. Sim, por que não uma pastoral do idoso? Por que esta pastoral não iria à Câmara dos Vereadores da sua cidade lutar pelos direitos e melhorias na cidade que beneficiem os idosos, os deficientes físicos? Faz parte, sim, da nossa missão como católicos, como cristãos, levar o evangelho a todos, mas também lutar pelas necessidades das pessoas. E isso é fazer política. Não é política partidária, porque muita gente confunde as duas coisas. E o que a CNBB faz não é política partidária, é política social, é atender as pessoas, é fazer caridade. A Igreja Católica, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar muito mais informações do que eu consigo falar aqui em alguns minutos de vídeo. Mas a Igreja Católica é a maior entidade caritativa do mundo. Nós temos escolas, nós temos hospitais, asilos, creches, casas de acolhimento para moradores de rua. Nós temos tantas e vastas ações sociais e políticas espalhadas pelo mundo que não dá para mensurar. E não é só a ação missionária para pregar o evangelho, é também para cuidar dos mais pobres. Imagina Madre Teresa de Calcutá. Toda a oportunidade que ela podia para ajudar os pobres, ela ajudava. Toda a alma que ela podia salvar, ela salvava. Mas ela queria também cuidar do corpo. Ela lutava por hospitais,
ela lutava por acolhida, por respeito aos mais pobres, por comida na mesa. Isso nós temos que fazer, porque essa é a luta do Evangelho. Não é apenas a luta de pregar o que está na palavra de Deus. Não é só salvar almas se o corpo perece, porque nós somos salvos por inteiro. Não é só a alma que é salva, nós somos salvos por inteiro, corpo, alma e espírito. Nós cremos na ressurreição. Não é só a alma que ressuscita, o corpo, aquilo que Deus fez de nós, todo o nosso ser por inteiro. Deus resgata o ser humano por inteiro. E a dignidade de todo mundo, de cada pessoa, das comunidades, ela está também na dignidade de vida, na maneira como estas pessoas vivem na sociedade. Não adianta a gente levar uma palavra de evangelho, não adianta a gente levar a pregação, se nós não estendermos também a mão para acolher, para cuidar, para salvar. Está aí a parábola do bom samaritano. O samaritano, ele acolhe, ele não pergunta quem é aquela pessoa, qual a fé que ela tem, ele não fala de Deus. O bom samaritano, ele não tem nem a oportunidade de falar, de pregar, de anunciar a boa nova ou qualquer coisa que fosse. A oportunidade que ele tinha era de cuidar das feridas, dar hospedagem, garantir o cuidado daquele homem que estava pelo caminho. E eu sinto nos nossos bispos este bom samaritano, aquele homem que sabe acolher a necessidade do outro e sabe o momento também de pregar o evangelho com palavras, mas também pregar com ações. E eu fico muito feliz de termos bispos tão corajosos, que não se intimidam por ofensas, por pessoas que querem colocar os nossos bispos de escanteio e também, principalmente, não se intimidam por aqueles que querem colocar o povo contra a hierarquia da igreja. Os nossos bispos têm a coragem profética e evangélica. Eles não se intimidaram. Eles não se deixaram abater pelas críticas. Porque também é o que está na palavra de Jesus. Coragem, eu venci o mundo. E também Jesus diz que eles seriam caluniados, injuriados e perseguidos justamente por fazer aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. E mesmo assim, eles seriam recompensados. É maravilhoso ver, e isso me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que deixa outros católicos também felizes e encorajados por ver nos nossos bispos essa vontade de continuar lutando pela palavra e pela ação, pela caridade e pela presença no mundo. Era importante eu fazer este comentário. Eu vou deixar os links aqui embaixo se você quiser ver a última entrevista coletiva da Assembleia Geral. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E também, se você quiser ler a nota da CNBB, que foi a última nota dessa presidência atual, porque agora, amanhã, dia 10 de maio de 2019, assume a nova presidência, que terá seus próprios desafios, sua própria cara e também a coragem profética e evangélica que nós reconhecemos nos nossos bispos. Também vou deixar referência de outros 2 vídeos aqui, foi um formato um pouquinho diferente porque eu estou na casa dos meus pais, mas era preciso publicar esse conteúdo e não deixar passar esse momento e dar esta palavra de satisfação e alegria pelos nossos bispos tão corajosos. Rezemos pelos nossos bispos, rezemos pela igreja e não nos deixemos levar por aqueles que pregam e propagam mentiras e discórdia entre os católicos, nos afastando dos nossos bispos e do Papa.